nessa noite. Glória a Deus. Abre no livro de Jeremias, no capítulo 18. Irmãos, não é fácil a gente ter mensagem para todos os cultos, não. Por isso a gente tem que estar lendo sempre a Bíblia, estudando, meditando. E para ter mensagem para todos os cultos, para Jesus nunca faltou mensagem, para nós também não vai, para mim pelo menos não vai faltar. Jeremias no capítulo 18, a partir do primeiro versículo. O vaso do oleiro e a impenitência do povo. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que fazia de barro se quebrou na sua mão, na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derribar, para destruir, e se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento que eu falar de uma gente e de um reino para edificar ou para plantar, e ele se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhes tinha dito que faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que eu estou forjando mal contra vós, um projeto contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, dando glória para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Em Jeremias, no capítulo 18, Deus vem usando o profeta para avisar Judá e Jerusalém, aleluia, de mal que ele havia forjado para destruir o povo. Porém, o nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele vem fazendo uma profecia aos lábios do profeta Jeremias, para que Jeremias viesse a profetizar sobre Judá, sobre aqueles que Deus tinha planos. A palavra de Deus diz que o vaso está na mão de quem pode mudar as coisas. O vaso
está nas mãos de quem está sob os cuidados do oleiro. E ele diz assim: vê a minha palavra do Senhor, vê a palavra do Senhor Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus, quando quer falar com alguém, ele precisa que esse alguém se levante. Jeremias já estava sofrendo. Jeremias já estava passando por momentos que não eram bons, por causa das perseguições, por causa das profecias que ele falara em Jerusalém. E para ajudar. Porém, Deus ele falou ao coração de Jeremias: Jeremias, não é tempo de ficar disperso. Não é tempo de ficar prostrado. É tempo de você se levantar. Porque eu tenho algo a fazer. E quem tem responsabilidade foi quem chamei. E quem eu chamei, Jeremias? Eu não te chamei para sacerdócio. Você foi preparado para sacerdócio. O que é sacerdócio? É trabalho de pastor. Deus não chamou Jeremias para trabalho de pastor, para ser um pastor. Não. Deus chamou Jeremias para ser profeta, para ser como embaixador de Cristo, para levar as mensagens da boca do próprio Deus para o povo, para alertar o povo, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. E Deus ele falou para Jeremias, e Jeremias estava passando por momentos de caos, momentos de prisão, momentos de tormento, momentos de perseguição, momentos que ele foi preso, foi jogado no calabouço, jogado dentro do poço cheio de lama, ainda de cabeça para baixo, sendo humilhado por causa da palavra de Deus. E Deus, aleluia, uma dessas vezes que Deus queria falar com Jeremias, e Jeremias precisava se posicionar. Como? Jeremias, em seu coração, teve momentos de revolta. Deus, eu estou falando tanto com esse povo, e esse povo não obedece. Esse povo não te ouve. Olha onde eu estou. Houve momentos que Jeremias falou com Deus: Deus, não profetizarei mais. Deus, não pregarei mais. Deus, não vou levar mais a tua palavra. Não vou. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, calma, porque eu estou com você. Eu tenho te preparado, eu tenho te santificado. E te conheço desde o ventre da sua mãe. E eu te levantei para pregar entre as nações. Aleluia. Só que Jeremias, ele não foi só preparado para pregar entre as nações. Ele foi preparado para pregar em uma nação. Em uma nação muito rebelde. Para o povo de Deus, conhecido como povo de Israel, como povo de Judá em Jerusalém. Mas quando Jeremias fez essa queixa diante do Senhor, ele não estava murmurando, ele estava se queixando, questionando. Mas houve um momento na vida de Jeremias que Deus ele falou: Jeremias, é necessário você se levantar. É necessário você se posicionar do jeito que eu quero. Porque eu preciso de você na minha obra. Eu preciso que você se levante. Porque eu preciso usar você para alertar o povo que virá uma grande destruição em Jerusalém. É necessário você avisar Judá. Se levanta, meu servo. Jeremias, por sua vez, ainda teimoso, disse: Senhor,
cuidar. Mas deixa eu, levanta-te. Jeremias, com muito esforço, com muita tristeza, com muita angústia em seu coração, ele se levantou. E ele pediu ajuda de Deus. Porque até seus parentes se levantaram contra Jeremias. Até seu próprio pai, que era sacerdote, se envergonhou de Jeremias. Porque o pai de Jeremias temia ao rei que estava naquela época. E que ele tinha medo de retaliação. E não fazia tudo conforme os homens e o rei, o reinado, queria. Do jeito que o rei pedia, o pai de Jeremias fazia. Por isso que Deus mudou o quadro de Jeremias e disse: Jeremias, eu não quero você como sacerdote. Porque na maioria das vezes os sacerdotes se corrompem fácil. Na maioria das vezes os sacerdotes se vendem fácil. Na maioria das vezes o sacerdote cai fácil. Na maioria das vezes o sacerdote, aleluia, quer fazer aquilo que o povo quer. Quer fazer aquilo que o rei quer. Então eu não te chamei para sacerdócio. Eu te chamei para profeta. Foi uma coisa maior. Porque os sacerdotes nessa época de Jeremias estavam se vendendo, se dando, aleluia, se entregando às idolatrias, às coisas da sua própria carne. Deus chegou para Jeremias, Jeremias chama ele como profeta. Jeremias começou a entender a voz de Deus e disse: Eis-me aqui, Senhor, estou de pé, pode falar comigo. Já entendi a tua palavra. Fala agora. E Deus olhou para ele e disse assim: agora desce. Subia, sabe por quê? Porque você questionou-me. Você reclamou, você fez algumas queixas que me deixou um pouco com raiva, com ira. Mas desce. Desce que eu vou fazer você ver o que eu tenho para fazer dentre essas nações, no meio dessa nação. Jeremias imediatamente dobrou seus joelhos, se humilhou ao Senhor, desceu e falou com Deus: Senhor, eis-me aqui. E Deus falou assim: olha, então eu desci. E quando eu desci, quando eu me humilhei, Deus me revelou. Eu estava diante de um oleiro. E esse oleiro estava, aleluia, sobre as rodas. E com as mãos sobre as rodas ele colocou o barro. E sobre esse barro transformou o barro, aleluia, em vaso. E desse vaso, aleluia, por causa do manuseio do oleiro, ele se quebrou. Mas por causa do manuseio do oleiro, não, porque o vaso estava ruim. Porque o barro estava ruim. Não foi por causa do manuseio do oleiro. Foi porque o barro não estava bom. O barro não estava da maneira correta, sendo, aleluia, amassado, preparado da maneira correta. Mas, por quê? Este vaso precisava ser moldado. Mas Jeremias olhou e viu aquele vaso se quebrando na mão do oleiro. E eu acredito que de repente no coração de Jeremias disse ao Senhor: Senhor, por que o vaso quebrou? Você está na mão do oleiro. Porque o vaso não está bom. Porque o barro não está bom. O barro não foi bem preparado. Mas eu vou preparar. Eu vou fazer desse vaso que quebrou na minha mão, aleluia, vou tornar fazer desse mesmo vaso, um outro vaso. E o oleiro, aleluia, pegou aquele vaso, moeu ele todo, pegou ele,
faz quebrar. Não, ele está falando de um vaso que estava na mão dele ainda molhado. Porque se fosse um vaso como este da igreja, se quebrar, infelizmente, não vai prestar para mais nada. Mas ele está falando de um vaso ainda úmido, que se entortou na mão do oleiro. O vaso que estava sobre as rodas, que se entortando, quebrou-se. Ele teve que pegar o mesmo barro, amassar tudo de novo, colocar sobre as rodas, fazer a roda girar, para poder preparar de novo o mesmo barro para fazer dele um outro vaso. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus falou para Jeremias, Jeremias se levanta, porque Jeremias estava desesperado, angustiado, porque Jeremias não queria mais fazer a obra. Ele não queria estar no posto onde ele está. Ele não queria mais fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, mas Deus falou assim: Jeremias, é contigo, então se levanta. Eu preciso de você. Até agora eu não encontrei nenhum outro profeta no seu tempo para fazer aquilo que eu quero. Então eu preciso de você. Se levanta. Se coloque na posição, porque eu vou te usar. Deus vem dizendo uma metáfora aonde o vaso é a própria nação, é os próprios homens, são as pessoas daquela nação, simbolizando um vaso, simbolizando alguém que precisava, aleluia, se levantar, precisava depois descer, se humilhar, precisava depois de descer, aleluia, se arrepender de algo, para que ele pudesse fazer com que essa pessoa ouvisse e transmitisse aquilo que Deus queria. Era Jeremias. Mas o vaso, Deus estava falando de um povo. Nessa comparação, ele estava falando, vamos dizer que ele estivesse falando de mim. Vamos dizer que ele estivesse falando de você. Dizendo assim: olha, fulano de tal está precisando passar pela roda. E fulano quebrou. Mas quebrou na minha mão. Graças a Deus que foi na minha mão. E o oleiro, quem era o oleiro que Jeremias, nessa comparação, nessa parábola, ele fez isso uma metáfora para que Jeremias entendesse, para que Jeremias viesse a compreender a misericórdia do Senhor. Se caso alguém viesse a pecar, ou, aleluia, cometendo erro, aleluia, mas estava na mão do oleiro, aleluia, quebrou na mão do oleiro, pegou na mão do oleiro, errou na mão do oleiro, aleluia, caiu na mão do oleiro, mas ele cometeu erro na mão do oleiro, fez alguma coisa errada, mas está na mão do oleiro. Enquanto estiver na mão do oleiro, tem jeito. Aleluia. Deus que dizer, está fraco, mas está na mão do oleiro. Está doente, mas está na mão do oleiro. Está passando um momento difícil, está na mão do oleiro. Está passando perseguição na mão do oleiro. Está passando dificuldades na mão do oleiro. Está passando por necessidade na mão do oleiro. Está passando por calúnia na mão do oleiro. E na mão do oleiro, o que acontece? O vaso pode até quebrar. O braço pode até se desconcertar. O vaso pode até se entortar. Mas está na mão de quem? Do oleiro. Enquanto você estiver na mão do oleiro, diz a palavra de Deus que tem jeito. Mas ele vem narrando aqui esta mensagem no contexto. Então veio a mim o
vocês, como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó igreja do Senhor. Não poderei eu fazer de vocês do mesmo jeito que esse oleiro teve misericórdia desse barro. Ele poderia pegar esse barro e dizer: esse barro não presta, está muito fraco, a massa está fraca, mas esse oleiro ele foi tão bom que ele fortaleceu a massa, colocou um ingrediente mais valioso nessa massa, preparou tudinho e refez novamente o mesmo material. Ele fez um outro vaso. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí ele vem dizendo para Jeremias: entende essa visão, entende essa revelação, entende essa metáfora. Eu quero dizer para você que tudo que cai na minha mão e permanece na minha mão, se arrepender na minha mão, se consertar na minha mão, ainda tem jeito. Mas se sair da minha mão, não tem jeito. Mas tem pessoas que às vezes estão na mão do oleiro e não se conserta, não desperta, não se arrepende. Por que o vaso, aleluia, será que a paciência do oleiro vai permanecer daquele vaso o resto da vida? Vai ter um momento que ele vai dizer assim: bom, tentei, fingi tudo, dei o meu melhor, meu máximo, para não desperdiçar material, para não jogar fora, para não dar oportunidade para outro. Eu quero continuar dando este, mas como este continua sempre quebrando, é porque está ruim mesmo. Então ele quer dizer que se Israel, se o povo de Judá se arrepender, se Jerusalém, se o povo de Deus, se a igreja de Deus se arrepender dos seus pecados, no momento que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, e a tal nação que eu falar se converter da sua maldade. O que é maldade? É aquilo que habita dentro de nós. Da consciência, sem se arrepender da maldade que habita dentro de nós, eu, como o Senhor, como este oleiro, eu vou perdoar e vou fazer um material melhor. E melhor que isso, será o vaso de honra. Não vai ser um vaso qualquer, não. É um vaso para ser honrado, para ser abençoado e para abençoar. Mas se a tal nação, versículo 8, contra a qual, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensou fazer-lhe. Você sabia que este oleiro aqui, hoje é Deus, mas ele está falando de um oleiro normal. Tem oleiros por aí que quando vai criar um tacho, uma panela de barro, ou uma bacia de barro, ou um vaso, ou qualquer material feito por barro, se não der certo ele joga fora. Porque acaba a paciência desse oleiro. Ele vai dizer: eu tentei. Tentei uma vez, tentei duas, tentei três. Mas o material é ruim. Sempre tem uma pedrinha, sempre tem um ciscozinho, sempre tem um probleminha dentro desse barro que eu tento tirar e construir ele novamente. Mas como
não está tendo um jeito, eu vou jogar fora. O que Deus quer dizer? Ele está dando oportunidade para mim, para você se converter. Tirar a maldade de dentro do seu coração e fazer a vontade de Deus. Você acha que o meu coração está triste, a igreja está assim? Meu coração não está. E eu falei com a minha filha, ela falou assim, mãe, eu estou com o coração triste, não sei porquê. Eu falei, eu sei. Ou é porque a igreja está assim, ou é porque eu estou indo embora. Mas eu só estou indo embora da cidade, mas a obra vai continuar. Se estão comigo, vamos continuar. Vamos continuar lutando. Porque eu estou num cárcere, como Jeremias, pedindo socorro. Deus, eu não quero mais fazer, mas Deus está falando assim, você tem que fazer. Você precisa fazer. E eu sentada naquele banco ali, eu me lembrei de 2021, você estava comigo, né? Passei 2 anos de vergonha, mas eu consegui, com Jesus, a erguer a igreja novamente. Mas foi com muito choro, com muita luta, porque até as lideranças dessa cidade virou as costas para mim. Ficou um dentre todos do meu lado. E os demais 14 ovelhas todas, agora está ruim para ela e para ele. Vamos catar todo mundo de lá. E começou a catar. É desse jeito que eles trabalham contra a própria obra. Em vez de juntar, eles espalham para colocar dentro do aprisco de cada um. Porque acha assim, agora acabou. Agora parou de verdade. Sim, irmãos, se Deus quiser que acaba, vai acabar mesmo, não tem jeito. Agora, se Deus falar assim, não, continua. Eu vou continuar. Se Deus falar para mim, filha, pode parar. Eu estou te levando para uma outra terra. Aí sim. Mas a obra, ela não pode parar. Eu não posso ficar presa dentro de um cárcere. Deus, ele sempre liderou Jeremias para sair do cárcere. Sempre usou alguém para fazer. Usou um eunuco. Uma pessoa que nem crente era, mas creu na palavra de Jeremias e nas profecias de Jeremias. E foi lá no rei dizer, ó rei, vive para sempre. Aleluia. Jeremias está jogando dentro do poço de cabeça para baixo. Ele vai morrer lá se o Senhor não remover ele daquele poço. Deus sempre envia uma pessoa para poder ajudar, irmãos, para tirar a gente do poço, para tirar a gente do cárcere, para quebrar o jugo do nosso pecado. Você pensa que quando quebrou o jugo no pescoço de Jeremias, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um favor para Jeremias. Jeremias, ele estava com o jugo no pescoço. Aí veio o falso profeta Ananias, me fala a memória, Ananias. Por dentro de 2 anos, o rei, o Senhor vai vencer, o Senhor vai acontecer. Jeremias olhou para ele, olha só, você está falando que dentro de 2 anos, o rei vai vencer. Eu digo, dentro de 1 ano você vai morrer. Dentro de 1 ano, Ananias, por causa da sua estupidez. Aí Ananias pegou um pedaço de madeira e quebrou o jugo no pescoço
contexto dos servos de Deus. Ele fez um favor para Jeremias, quebrando o jugo que já estava pesado nos ombros de Jeremias. Jeremias caiu de joelho por causa de um falso profeta, ou de um sacerdote qualquer, que mente para todo mundo, que pode, faz e vem, vai do jeito que quer, bebe Santa Ceia do jeito que você está, aleluia, vai para a igreja desse jeito mesmo, você pode continuar fazendo o que você está fazendo, o que importa é os dízimos e as ofertas, aqui é assim, você pode andar do jeito que você for, que dentro de 2 anos você vai ser abençoado. Aí Jeremias veio, um profeta verdadeiro, e falou assim: olha, você quebrou o jugo no meu pescoço. Esse jugo aqui é material, pesou, viu? Você fez um favor para mim, mas tem uma coisa: este mesmo jugo Deus vai lançar em cima de você, dentro de um ano você morre. Paulo, o profeta Ananias, dentro de um ano você morre, porque você foi contra a obra de Deus, porque você não profetizou contra aquilo que Deus não mandou você falar. E mais uma vez lançaram mão de Jeremias e lançaram de novo na prisão, dentro de um quadradinho, e deixou ele mortar no sol quente. Jeremias falou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, socorro, Senhor, eu estou sozinho. E era sozinho mesmo. Eu já preguei numa igreja, só eu e Deus e as cadeiras. Minhas filhas ficam com tanta vergonha na época que elas nem queriam ir na igreja, elas chegavam dentro de casa, moada, mas não ia. E eu fiquei na igreja, só eu e as cadeiras. E todos os dias falando com Deus. Deus, quando for a hora, o Senhor me avisa, viu? Quando for a hora disso aqui acabar, o Senhor me avisa. Porque eu estou pregando aqui para as cadeiras, mas eu estou pregando. Mas já tem uma hora que não é para as cadeiras, é para alguém lá fora. Nessa época, um rapaz chamado Otávio, minhas filhas se lembram dele, evangelista Otávio, congregou comigo. Ele saiu falando mal de mim, do pastor Olivão, na cidade toda, no Baté inteiro, Realengo inteiro. Pegou um pedaço de pedra, eu pegando lá dentro, sozinha, dentro do altar, em cima do altar, eu sozinha, não tinha ninguém. Depois do culto eu chorava, mas eu estava ali: Jesus, tem misericórdia. Ele pegou uma pedra desse tamanho, esse púlpito aqui era de lá, a pedra de lá de fora quebrou o vidro da igreja, a porta de vidro da igreja veio parar nos meus pés, perto do vidro, perto desse púlpito, na época que era de lá, do Rio de Janeiro. E ele assim falou: Jesus quebrou o púlpito, meu Deus. E a pedra veio parar perto do púlpito e perto das minhas pernas. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, Jesus, me avisa quando for a hora de eu parar. Avisa quando for a hora de o Senhor me tirar daqui e me levar embora. E eu falava direto com Deus, mas pregando ali. Daqui a pouco veio um doido com facão na mão, não sei se era um facão ou uma foice. Foi lá na porta, depois do culto que eu tinha feito ali. Foi lá na porta e deu uma foiçada no
E Deus falou no meu coração. Usou uma moça e falou: olha, dentro de 15 dias você vai passar por um último processo nessa cidade. Eu estou te levando para outra cidade. Foi quando eu vim para cá. E você vai fazer a obra em Minas Gerais. Irmão, Minas Gerais é grande demais. Tem mais de 80 continentes. Você passa para todo lugar e a obra vai continuar sendo feita. Ela não para. Aleluia. Essa mulher chamada Márcia, ela olhou para mim. E ela falou assim: a paz do Senhor, irmã André. Ele é a paz do Senhor, irmã Márcia. Olha, Deus mandou eu te dizer que dentro de 15 dias você vai passar o seu último processo aqui. E depois você vai embora. E eu estava dentro da igreja pregando, só eu e as cadeiras, Adriana. Acredita nisso? Minha filha amada, tudo dentro de casa. E eu pregando e a palavra indo longe. Indo longe. E a mensagem foi pregada. Meu coração aflito. Eu falei: Jesus, eu preciso de do Senhor conhecer a sua palavra, porque eu quero, aleluia, que o Senhor faz alguma coisa e faz quando eu devo parar. Neste lugar. Mas não deixe eu parar em qualquer outro lugar, porque aonde o Senhor me mandar, eu vou. Eu passei quando deu 15 dias. A irmã Márcia, ela chegou para mim na porta da igreja no final do culto. Eu preguei, eu louvei, eu orei, eu preguei, orei de novo, dei a bênção apostólica e fui para a porta da igreja. E ela chegou para mim e falou assim: dentro de 15 dias vai vir uma mulher na porta da igreja, aqui, na porta da sua igreja. A minha cantina era do lado, minha lanchonete era do lado da igreja. Ela vai vir para dar na sua cara. Eu falei: o quê? Ela vai vir para te bater, para te agredir na porta da igreja, para você passar vergonha aqui. Mas o Senhor falou para me dizer para você: não levanta a tua mão contra ela, porque sou eu te provando. Deus, assim diz o Senhor, sou eu te provando, para ver se realmente você está pronta, mas só para alguém avançar em você e você ficar quieta. Aleluia. E eu falei com Jesus: Jesus, isso não. Faz isso comigo não, Jesus. Porque o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, Jesus. O Senhor sabe quem eu sou, sabe quem eu fui. Não faz isso comigo não permite ninguém me bater. E eu comecei a falar com Jesus: Jesus, isso não. Isso não. Já basta o que está passando. E ela falou assim para mim: assim diz o Senhor, se você passar nessa prova, eu te digo mais, a missionária Andréia, essa mulher, uma missionária, ela vai vir na porta dessa igreja no final de um culto. Ela vai te pedir R$10, mas Deus falou para mim: você não dá. Ela vai me pedir só sim, Deus falou para você não dar dinheiro para ela. Dá qualquer coisa menos dinheiro. Para beijar.
Irmão, já vi gente morrer dentro da favela por causa de R$3. De uma cocaína, de um pó de R$3. Imagine sofrer por causa de 2. E quando eu passou-se alguns dias, deu o primeiro dia pregando. Aí foi Germânia e Liliane, depois não foram mais. No segundo, terceiro dia foi o Jorge com a mulher dele. E mais a sogra, depois não foi mais. Depois entrou mais uma, 2 pessoas, depois não foi mais. E acabei, fiquei sozinha, só eu e Jesus. E as cadeiras. E eu falando com Deus, Deus, isso não. Isso é prova demais, Jesus. Deu o 13º dia. E eu falando, Jesus, não prova não. Não prova assim não, Jesus. Já basta o que eu estou passando. E meu marido tinha deixado eu sozinha lá no Rio de Janeiro. Sozinha em Jesus. Isso não é a primeira vez, não, irmãos. Não é a primeira vez. E eu falando com Deus, Jesus, quando chegou o 14º dia, eu preguei, eu tinha uma alma na igreja. Quando o 15º dia acabou o culto, eu fui para a porta da igreja e fiquei preocupada, eu não sabia se eu abria a minha lanchonetezinha, se eu não abria, e resolvi abrir. Daqui a pouco chegou uma mulher. Chegou uma mulher chamada Janaína, missionária Janaína. Ela subiu, eu acho que naquela época ela estava praticamente desviada, mas ela ia na igreja. E ela chegou para mim e falou assim: chegaram, Andréia? Não, uma R$2. Filha, eu não fechei o caixa ainda. Eu tenho bastante compra na igreja. Eu tenho tudo lá. Tem aqui dentro, tem lá na igreja. Eu faço uma cestona, você leva para casa. Ela não quer, eu quero R$2. Mas as compras melhor, filha. Eu faço as compras lá dentro, correndo lá e fiz botei em cima do balcão uma cesta desse tamanho para ela. Falei, leva, filha, vai abençoar você a semana toda, vai dar para bastante tempo. Não, eu quero os R$2. Você tem que me dar os R$2. Deus, Ele colocou isso na tua mão para você abençoar. Mas é o que eu estou fazendo, minha filha. Para de gritar. Toma aqui, toma. Leva isso aqui para casa. Leva essa cesta para casa. Vai para casa. Não, eu quero os R$2. Eu falei assim, eu não vou te dar. Aí ela veio com tudo para cima de mim. Para me agarrar no pescoço. Ela pulou em cima do meu balcão. E vinha com tudo em cima de mim. Eu falei, Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, me dê paciência, me dê paciência. Filha, vai embora, vai para casa, pega, vai embora. Ela pegou e empurrou a cesta lá do outro lado do balcão. Caiu tudo dentro da lanchonete. Eu fui lá, baixei, ela pegou, pulou em cima do balcão. Quando ela ia avançar em cima de mim, chegou o irmão. Eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Ela falou assim, essa missionária do demônio é que me dá R$2. Que isso, missionária? Você não deu R$2 a menina? Menino, eu dei uma cesta básica a ela, vem ver, está aqui no chão. Vale mais que R$2. Aí estava lá a Rose, lembra da Rose? Quem lembra da Rose? Lembra da Rose? A irmã Rose, baixinha, índia. Aí a Rose pegou e falou assim, vai embora, Janaína, vai embora, desce, Janaína. Aí a Janaína veio para com tudo. Aí o rapaz que agarrou a menina e falou assim, olha, o que você fez com ela, missionária André? Eu não fiz nada, pelo contrário, eu estava abençoando ela. Aí a menina pegou e gritou lá fora, só porque você não quis me dar os
fui entender que ela queria dinheiro para cheirar. Ela queria dinheiro para comprar droga, para cheirar. Quando eu não dei, ela veio com tudo. Eu fechei a lanchonete, fechei a porta da lanchonete, fui lá para dentro da igreja, fechei a porta da igreja. Ela começou a socar a porta da igreja. Abre, sua desgraçada, miserável, eu vou te matar, eu vou te matar. Eu falei, Jesus, você está vindo sair. E eu lá dentro lutando contra a cara para ele sair lá fora e dar um sacode nela. Eu falei, Jesus, segura minha carne, não deixa eu recalcitrar, não deixa eu lutar contra ninguém, não deixa eu levantar nem a voz. Pedindo socorro a minha filha dentro de casa. Nesse dia, acho que a Thaís nem estava comigo, a Thaís tinha fugido de casa, estava na casa de uma menina chamada Alessandra. Uma que ela me dizia que era minha amiga. Fez a cabeça da Thaís contra mim. E minhas outras duas filhas estavam dentro de casa. Aí quando ela bateu a última vez na porta e falou, já que você não vai abrir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar mais tarde. Aí eu liguei para o Erivaldo. O Erivaldo, não sei como é que ele chegou de um dia para o outro de viagem. Ele pegou um caminhão na estrada e começou a pegar caminhão e chegou na hora do culto. Ele chegou, eu liguei no dia. Acho que foi um dia. Acho que no 17º dia, no 17º dia. Ele chegou tão depressa no Rio de Janeiro que ele fez o culto. Na hora que ele entrou na igreja, o povo entrou com ele lá, mas só entrou poucas pessoas, como soube que estava lá. Aí quando ele chegou lá, neste dia, a menina, ele estava na frente do trabalho, estava tão nada, com meu coração tão triste, tão angustiada, que a menina pegou e se levantou e ainda levou uma companheira drogada do lado. Se vestiu, tirou a roupa de crente, colocou uma bermudinha, entrou dentro da igreja, ela e na outra. E disse, nós viemos aqui para envergonhar sua mulher. Porque ela não quis me dar R$2. Agora eu estou aqui para envergonhar ela. Aí na hora meu marido só fez, sai em nome de Jesus, demônio. A menina puxa no chão. Se manifestou. E depois eu pedi perdão ao pastor pelo escândalo que ela tinha feito dentro da igreja. Mas caiu por terra. O Lorival ficou uma semana no Rio. Quando ele ficou uma semana, ele veio para cá. Que ele abriu uma igreja aqui na Coab. Abriu a igreja na Coab e me deixou 5 meses lá no Rio. Eu peguei, aí depois de 5 meses ele ficou 5 meses aqui, ele apareceu lá no Rio. Quando ele apareceu lá no Rio, eu já tinha passado a igreja dele para frente, para outro pastor. Que Deus falou que dentro de 15 dias, disse que Deus ia fechar a porta. E eu falei para ele, olha, a sua igreja eu passei para outro pastor. Eu estou indo embora. Aí ele foi no Rio. Chegou no Rio, ficou com as meninas lá. Eu peguei minhas coisas e vim embora para cá. Vim sozinha e montei minha casa na Rua Belisgar, aqui do lado. Montei minha casa, mobilei minha casa, fiz tudo sozinha. A Amanda estava comigo nesse dia, não estava, Amanda? Me ajudou a levar colchão e o Noé também me ajudou a levar um fogão lá para baixo. Kátia, que é aquela gordinha, me ajudou. Um bocado de gente me ajudou, doou as coisas para mim. E eu consegui comprar tudo com meu cartão de crédito. E montei minha casa e falei com ele, nunca mais eu volto para o Rio de Janeiro. Para morar, não. Nunca mais eu volto para morar. Mas esse dia me deu vontade de ir embora para lá.
Esse dia eu me deu vontade de ir para lá. Aí um pastor chegou para mim e falou assim: missionária, Deus ainda tem obra contigo aqui no Rio. Eu falei: está repreendido, pastor. Vou não. Deus tem uma igreja contigo aqui. Não, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Não quero não. Pastor Gabriel. Irmãos, Minas Gerais é grande. Mas se os irmãos estiverem comigo, aqui eu estou. Se está do meu lado, eu estou aqui. E vou lutando com vocês. Agora, se Deus fechar o sinal e falar acabou, aí ó, eu não volto mais. Eu vou daqui para Valadares, de Valadares eu vou para Vitória da Conquista, de Vitória da Conquista eu ando Minas Gerais inteiro, levando a palavra de Deus. Até o último continente. Mas eu não quero mais morar no Rio de Janeiro. Irmãos, então Jeremias ele tinha responsabilidade, Adriano. E Deus muitas das vezes pega a gente pelo pé. Não vai não? Então eu vou te apertar, vou fechar as portas, vou fechar tudo. Deus fechou as portas para mim no Rio de Janeiro. Porque eu não queria vir. Quando eu vim aqui, eu vi que não tinha emprego, não tinha nada. E era 120 a 150 reais que uma empregada doméstica ganhava numa casa aqui. Isso me revoltou, porque lá no Rio eu tirava 1.000 contos num dia. Aqui ganha 180 reais em um mês. Eu falei: Jesus, para aquela cidade de Joinville não vou. E acabei vindo. E Deus me abençoou muito aqui. Por isso que vem tantas retaliações. Mas eu quero dizer para você que quando a gente é vaso, pode passar o que for, Deus já te transportando, até um dia a gente chegar no céu. Porque o meu alvo não é nem estar na igreja aqui, nem estar em nenhuma parte do Rio, nem em nenhuma parte do Brasil. O meu alvo é Cristo, é o reino dos céus, é o arrebatamento da igreja. Por isso eu persevero. Fica de pé nesta noite. Então seja um vaso de valor, de honra, na presença de Deus, e tira a maldade do seu coração. E Deus ele te prova. E não fique triste, porque eu não estou triste, eu estou sendo sincera, eu não estou triste, Adriana. Não fique triste por mim, porque eu não estou triste. O que Deus tiver que fazer aqui nessa cidade, ela está feito. O que Deus não tiver, se Deus tiver de levar a gente para outro lugar, vai levar. Mas nós vamos estar aqui, adorando ao Senhor. Não fique triste. Deus ele sabe o que faz. Ele tira o lixo do meio da gente. Se não obedecia, é porque não servia para a obra. Se foi embora, é porque não estava pronto nem preparado para a obra nenhuma. E em nenhum lugar fica. Tem gente que saiu daqui e já voltou 10 vezes para cá. E já saiu de novo. E Deus que me perdoe dizer isso. Tomara que não volte mais. Porque 10 vezes é o limite. É o limite. E Deus venha trazer pessoas que realmente queiram compromisso com a palavra. E com a obra de Deus. Que leva a obra de Deus a sério e aprenda a sofrer. Se quiser ser abençoado, aprenda a sofrer. Você acredita que Deus me deu uma vitória? Para onde eu vou? Nem pagar aluguel eu vou. Eu ganhei um casarão. Sabe o que é um casarão? Para me morar de graça. Para me morar de graça. Sabe o que é isso, irmão? Você pagar 2 meses num lugar e você tem que pedir o dinheiro de volta. Porque Deus falou assim: você não vai pagar nada. E todo mundo falou lá: ninguém conseguiu o que vocês conseguiram aqui nessa cidade. Todo mundo aqui paga aluguel. Eu falei assim: Jesus,
no dia que a Amanda estava aqui orando aqui, eu estava nesse pedacinho aqui, ela orando assim, eu aqui. Eu falei, Jesus, eu preciso de um lugar onde eu possa morar sem pagar nada. Porque eu não vou ficar lá por muito tempo. Eu sei que eu vou voltar para cá. Então eu preciso de um lugar para me morar sem precisar pagar nada. Daqui a pouco meu marido me ligou. Rodeia! Você não sabe da maior. Jesus abençoou a gente para morar de graça. Irmãos, ora por mim, ora por ele. O pastor é homem de Deus, ele é bom, ele é inocente. O demônio está solto aí fora, tentando convencer e manipular a mente de todo mundo, mas não consegue manipular você. Só te manipula se você quiser. Se você for boneco de manipulação, você será também. Mas você vai ver a justiça de Deus, irmão. E Deus vai fechar a boca de muita gente nessa cidade. Vai fechar a boca até de crente nessa cidade. Por causa dessa injustiça que fizeram com meu esposo. Deus é Deus, irmãos. A gente não está nessa terra aqui para ficar toda a vida, não. A gente está aqui por uma passagem. A gente está de passagem na terra. Aprenda isso, você está de passagem. Então você é vaso na mão do oleiro. Deixa Deus te usar do jeito que Deus quer. Deixa Deus te usar do jeito que Deus quer. Fica triste não. Deixa Deus usar. Deus vai, se for da vontade de Deus, vai chegar aqui, vai subir. Deixa como Deus fechar a boca de todo mundo. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Nosso tempo nessa cidade, nesse mundo está contado. Nós somos aqui por um propósito. Viva o propósito. Vamos para casa por aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. E alegra o teu coração, viu, Thaís? Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Porque quem está na triste obra que deveria estar triste era eu. E eu não estou. Vamos para casa. Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor, te entrego nas tuas mãos, cada um que entrou aqui nesta noite. Eis-me aqui diante de ti. Sustenta-nos as nossas almas, nossas vidas. Leva-nos cada um de nós às nossas casas. Pai querido, Senhor, e ser conosco. Meu Deus, esperamos o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não sabemos o dia e a hora. Só sabemos que Jesus vem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fecha a boca do leão. Prepare de lança a sua espada. Meu Deus amado, quem está numa cova, venha cair nela. Mas o Senhor vai nos dar livramento. Pai amado, o Senhor conosco nos leva embaixo da tua graça. Em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja por toda a igreja diga amém. A igreja diga amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Amanhã nós estamos de volta aqui para a campanha do Salmo 7, segundo dia da campanha do Salmo 7, em nome de Jesus.